Meus amados, eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Leremos hoje versos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Romanos, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmados, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado por cada ato deste culto e clamamos para que o Senhor o receba diante do Senhor por meio da intercessão do Espírito Santo e da ação de Cristo Jesus na nossa vida. E agora, Deus, nós clamamos para que o Senhor, por meio da exposição da Escritura Sagrada, o Senhor fale conosco. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta para você. Você já foi transformado por Jesus? Este mês nós celebramos o Natal, a vinda do Messias, a vinda do nosso Salvador. E a vinda do nosso Salvador, ela tem um propósito muito específico. Qual é o propósito específico da vinda do nosso Salvador? É a nossa reconciliação com Jesus. A nossa reconciliação com Deus. Então, se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, hoje é o dia para que Ele transforme o seu coração e a sua vida. Você sabe por que nós celebramos o Natal? Você sabe por que Jesus nasceu naquela manjedoura? Jesus veio a este mundo, meus amados, com uma finalidade muito clara, muito específica. Ele veio para nos reconciliar com Deus. E esta reconciliação tem implicações preciosas em nossa vida e na vida daqueles que são transformados por Jesus Cristo. Diante disso, eu gostaria de iniciar uma pequena série a partir do capítulo 5 de Romanos, para nós pensarmos nestes benefícios que nós recebemos. Então, neste mês, no mês agora, nos preparando para a chegada do Natal, no Advento, nós queremos trabalhar essas ideias e estes benefícios que nós temos, que o apóstolo Paulo nos mostra a partir do capítulo 5, e nós faremos aqui não a exposição de toda a epístola aos Romanos, mas até fevereiro nós trabalharemos aqui o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Este é o nosso propósito e o nosso desejo. E eu quero olhar para esse texto nessa perspectiva, e se você prestou atenção nas leituras bíblicas, nos cânticos que cantamos, você percebeu que o Senhor mostra-nos que fomos justificados em Cristo. E eu quero trabalhar a perspectiva da nossa justificação em Cristo e dos benefícios desta justificação. E o tema dessa mensagem é: o Natal traz a paz de Cristo. O Natal traz a paz de Cristo. Paulo está aqui no capítulo 5 considerando a doutrina da justificação. E esse texto é um texto muito conhecido de todos nós, porque o apóstolo Paulo, ele mostra que nós somos justificados, pois mediante a fé. E a grande verdade anunciada nesse texto, nós vemos aqui, logo no primeiro versículo do capítulo 5, ele diz: justificados, pois. E essa palavrinha, pois,
ela nos mostra que nós fomos justificados e podemos ser justificados agora. Aqueles que colocam a sua fé em Cristo Jesus são justificados pela obra de Cristo, ou seja, nós temos agora a justiça imputada a nós. Ou seja, eu e você, pecadores, inimigos de Deus, vivendo de maneira contrária àquilo que o Senhor estabelece na sua palavra, mortos nos nossos delitos e pecados, em Cristo somos alcançados e transformados pela graça. E agora somos justificados, ou seja, pela obra redentora de Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. Não porque temos algo bom ou mérito. E esta justificação traz algumas consequências para a nossa vida, traz alguns benefícios maravilhosos, preciosos. E o primeiro benefício, a primeira consequência que temos, é que agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz, ela vem por meio do nosso agente de paz, Cristo Jesus, do pacificador, o príncipe da paz que as crianças aqui cantaram. Ele é o agente intermediário, o meio pelo qual a paz é nos conferida. Eu tenho tentado assistir pouco noticiário, mas às vezes eu tenho recaídas. E essa semana eu vi no noticiário que houve uma trégua na guerra que nós agora estamos ouvindo, porque tem outra guerra acontecendo, outra guerra acontecendo lá na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, e essa não se fala mais nada. E agora se fala de Israel contra o grupo terrorista Hamas. E nesta semana houve ali uma trégua por alguns dias. Mas logo já tivemos a notícia, e eu tinha visto alguma coisa, e hoje de manhã eu fui conferir na internet para ver se era isso mesmo. E essa trégua já cessou. Então é interessante que no meio de uma guerra, no meio de momentos difíceis e complicados, o que acontece? Quando há uma trégua, há uma suposta sensação de paz. Mas o fato é que a paz neste mundo pode até trazer um sentimento de alegria por um tempo, mas a paz deste mundo nunca é algo que perdura. Eu tenho assistido, junto com os meninos, um documentário sobre os grandes momentos da Segunda Guerra Mundial. E ali nós vimos vários momentos históricos do que aconteceu na Segunda Guerra. E um episódio específico nos chamou e me chamou muito a atenção, foi quando Neville Chamberlain, primeiro-ministro da Inglaterra, depois de negociar um acordo de paz com Hitler, ele se faz retratar enquanto se debruçava sobre uma sacada e pronunciava as seguintes palavras: nós conquistamos a paz para o nosso tempo, disse Neville Chamberlain. Entretanto, naquele exato momento, Hitler estava mobilizando o seu exército para atacar a Europa Oriental. No nosso mundo, meus irmãos, a paz ela é frágil. Rapidamente ela dá lugar a novas hostilidades. E quando nós olhamos, nós vemos um grande contraste. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos aqui um grande contraste entre a paz que experimentamos durante os conflitos em nosso mundo e a paz sobre a qual o apóstolo Paulo está escrevendo aqui em Romanos capítulo 5. Paulo está escrevendo sobre o fim da pior de todas as guerras possíveis. O Novo Testamento ele descreve a condição natural de pessoas decaídas como inimigas de Deus, como inimizade contra Deus. E por natureza, consideramos Deus como nosso inimigo. O homem natural, o homem sem Cristo, ele considera Deus como seu inimigo. Mas poucas pessoas assumem isso
e confessam isso de maneira franca. Muitas pessoas aparentam um tipo de indiferença a respeito de tudo o que é religioso. Entretanto, o coração do homem sem Cristo é resistente a Deus. Ele se torna endurecido até o ponto de não pulsar mais qualquer tipo de vida espiritual. Embora este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, tenha inclinações espirituais. Ele adora. A questão é, o que adora? E as Escrituras nos dizem que na nossa condição atual, sem Cristo, não queremos ter o nosso pensamento focado em Deus, direcionado a Deus. E essa é a razão porque o motivo central do Evangelho do Novo Testamento é a reconciliação. Qual é a condição necessária para que esta reconciliação aconteça? O ingrediente mais importante e necessário para a reconciliação, para essa desavença diante de Deus, para essa alienação do homem. E onde não há alienação, não há necessidade de reconciliação. Mas nós estamos, sem Cristo, alienados. E a obra de Cristo é a obra de um mediador para a nos reconectar. A reconectar o homem com Deus. A trazer paz entre o homem e Deus. Ele é o príncipe da paz. Veio com a finalidade de pôr fim a um estado de guerra que é muito real. E nós podemos compreender isso se nós olharmos para todas as passagens bíblicas que falam sobre a nossa alienação. Somos filhos da ira, diz a Escritura. Pode parecer que os únicos antagonistas nesse conflito entre o homem e Deus somos nós. Mas sem dúvida, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paciência, Deus é um Deus de misericórdia. E certamente Ele não nos considerará como inimigos. Não é? Será que é assim? As Escrituras dizem que não apenas nós estamos em guerra contra Deus, mas por conta dessa alienação, sabe o que acontece? Nós entramos em guerra contra o nosso próprio coração, contra nós mesmos. A carta aos Romanos inicia com Paulo fazendo uma extensa exposição da realidade da ira de Deus, que é dirigida contra um povo pecador, que se recusa a honrá-lo, a reconhecê-lo como Deus, que se recusa a mostrar gratidão a Ele, e cuja inclinação básica é trocar a verdade de Deus por uma mentira e se entregar à idolatria. É isso que diz Romanos capítulo 1. Servindo e adorando a criatura, ao invés de adorar o Criador. E quando Deus olha para a nossa idolatria, Ele não está em paz. Quando nós viramos as costas para Deus e fazemos das coisas da criação o nosso próprio Deus ou a nós mesmos, sabe o que acontece? Você entra em guerra com Deus. E nós podemos ter o nosso coração tão endurecido, o nosso pescoço tão duro, que pensamos, com certeza Deus não pode estar em guerra contra nós. Não dizem aí os crentes que Deus é amor? E nós temos uma herança teológica, queridos, equivocada, muito errada, que diz que todos nós somos filhos de Deus. Você já ouviu isso, com certeza. Todo mundo é filho de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça. Não foi cantado aqui que Deus é um Deus de graça? Deus é um Deus de misericórdia? E nós temos essa teologia equivocada, errada, que todas as pessoas deste mundo são filhas de Deus. Mas o Deus a respeito de quem ouvimos todos os dias na praça pública é um ídolo. Esse Deus simplesmente não existe. Sabe por quê, queridos? Porque este Deus pregado até mesmo em muitos púlpitos é um Deus falso. Não é o Deus da Escritura. Porque Deus é um Deus santo. Tão santo que Ele não suporta contemplar a iniquidade, a manutenção do pecado.
Há uma repulsa no caráter de Deus por aqueles que estão empenhados numa traição cósmica todos os dias da sua vida. Por isso, eu e você necessitamos de reconciliação. Nós precisamos dessa paz. Precisamos pôr fim a essa alienação. E o que nos traz tudo isso são as boas novas do Evangelho. É a boa notícia de que Cristo traz paz e esta guerra cessa, essa guerra termina. Porque em Cristo, sendo justificados, nós, eu e você, pela transformação que Ele opera no nosso coração agora, em Cristo, pelos méritos de Cristo, eu e você temos paz. Paz com Deus, e agora nós aprendemos a lidar com as inclinações do nosso coração pecaminoso para termos paz. Ele não se entregou e solicitou a paz. Deus nos conquistou. Em sua graciosa misericórdia, nos capacitou a sermos reconciliados com Ele por meio da obra do seu Filho. Ele nos chama, Ele nos vocaciona. E quando Deus faz um tratado de paz com o seu povo, essa paz não é uma paz como um tratado de uma guerra, simplesmente para que algumas coisas aconteçam ou tenha um pequeno espaço de tempo de paz. Não, a paz que Cristo dá a nós, nesta guerra da inimizade, ela é permanente, porque agora sim, nós nos tornamos filhos. Ele pode até ficar descontente conosco e nós podemos entristecê-lo, mas uma vez que temos paz com Deus por meio da obra de Jesus Cristo, essa paz, ela é perene, ela é permanente. Quando Jesus estava próximo de enfrentar a morte, Ele reuniu seus discípulos que estavam assustados, e ali no cenáculo, na noite em que celebram a ceia do Senhor, Ele lhes entregou a sua última vontade e testamento. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Por isso, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É a paz com Deus que sossega a alma e traz certeza do perdão. Isaías 40, capítulo 2, que nós lemos na nossa liturgia, diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada. E que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui é uma antecipação do Evangelho. Uma vez que eu e você somos justificados, o Espírito Santo testifica a nós este consolo, dando este consolo a nós. Nossa consciência sem Cristo, ela não está em paz, ela está inquieta. Mas agora o Senhor nos transforma e nos dá essa paz em Cristo. Essa é a primeira consequência da justificação em Cristo. A segunda consequência e benefício da justificação em Cristo Jesus é o acesso a Deus. Versículo 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós temos acesso ao Pai. Os judeus olhavam para trás, para todo o escopo da história da grande redenção, da grande história da redenção, da história redentora, para o momento da criação, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e como diz o Salmo 8, um pouco menor do que os anjos, e viam que a melhor coisa que Adão e Eva experimentavam era o acesso ilimitado à presença de Deus. Dá para imaginar isso, querido? Você ter acesso todos os dias, você caminhar com Deus, sem ter culpa, sem ter a vergonha como padrão, sem ter que se esconder. Eles se apressavam para se comunicar com Deus, porque eles tinham essa comunhão preciosa. Eu fico tentando imaginar isso, querido. Como era chegar no final do dia e você ter esse tempo com o Senhor. É isso que Adão e Eva desfrutavam. Infelizmente, essa comunhão foi quebrada
pela transgressão do pecado. E depois disso, sabe qual era o padrão? Aqueles que se apressavam para estar na presença de Deus, com o Criador, agora, eles fugiam da sua presença. Eles se escondiam porque eles haviam se tornado conscientes da sua nudez. Ficaram dominados por um senso de vergonha. E aí a culpa, a vergonha se tornou o padrão das nossas relações. E se nosso pecado não for coberto, se a nossa vergonha não for removida, nós não temos outra opção do que fugir da presença de Deus. Apesar do incrível trabalho de condescendência, de misericórdia, de graça, havia penalidades por conta do pecado, porque no dia em que comerdes desta árvore, certamente morrerás, diz Gênesis 2, verso 17. E aí o que aconteceu? O homem sofreu a morte espiritual imediatamente. Mas o julgamento da morte física foi adiado. Deus permitiu que as suas criaturas vivessem cobertas em sua presença, mas sem acesso ao jardim do Éden. Eles foram expulsos, levados para fora do paraíso, para viver nesse mundo marcado pelo pecado. E o primeiro aparecimento do poder da espada na Sagrada Escritura é encontrado na sentinela que Deus coloca na entrada do jardim do Éden. Deus coloca um anjo na entrada do jardim com uma espada flamejante, a qual deveria ser instrumento de coerção para prevenir que as criaturas manchadas pelo pecado não entrassem ali novamente. Por quê? Porque ali tinha a árvore da vida. E eles não teriam mais acesso a essa árvore da vida agora. E o significado dessa perda, ela é reiterada em vários momentos no Antigo Testamento. Vários episódios, nós vemos que o acesso a Deus no Antigo Testamento é limitado. Quem é que sobe no Monte Sinai? Todo o povo? Somente Moisés. Em Êxodo capítulo 20, verso 18, Deus, em entregar os 10 mandamentos ao povo, Deus começa a falar, e o povo grita: Moisés, pelo amor de Deus, que ele pare de falar, pelo amor do Senhor, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O povo fica assustado, eles acham que iam morrer. E ele diz: fale você, não fale Deus. Deixa que ele fale com você. O acesso limitado. As tribos ao redor do tabernáculo, onde ficavam ali, onde o sumo sacerdote apenas tinha acesso ao Santo dos Santos. As tribos ficavam ali ao redor do tabernáculo, mas só o sumo sacerdote tinha acesso diante do Senhor. Mas em Mateus capítulo 27, verso 51, nós temos o relato que naquele dia o sol escureceu no meio do dia e tudo ficou escuro como noite. E quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu que separava foi rasgado. Quando Cristo se fez maldito na cruz, houve um terremoto. E aquele terremoto, nós vemos ali que, em Mateus capítulo 27, verso 51, o véu foi rasgado como um lenço de papel. E se você for estudar as características deste véu, você vai perceber que não era tão simples assim para esse véu ser rasgado. Ou seja, meu amado, por meio da obra de Cristo, a barreira, a separação entre nós e Deus, agora, ela é rompida, totalmente. Porque a justificação em Cristo agora nos dá acesso à presença de Deus. Eu e você temos acesso a Deus. Sabia disso? Que você, crendo na obra redentora de Cristo Jesus, você pode ter acesso a Deus? Deus coloca pessoas chamadas, vocacionadas para instruí-lo, mas você não precisa de mim para ir até Deus. Você não precisa de presbítero para ir até Deus. Você não precisa de padre para ir até Deus. Você não precisa de ninguém para ir até Deus. Você precisa de Cristo, de Jesus, transformando a sua vida. E você pode ir diretamente a Deus, ao Santo dos Santos. A espada de fogo do anjo foi apagada pelo sangue de Cristo. E Deus nos dá as boas-vindas à sua presença. Não há nenhuma experiência humana mais profunda
do que ter o grandioso senso de estar na presença de Deus. Entender isso, queridos, é profundo, é significativo. E como que nós temos acesso a isso? Por conta da justificação. E justificação não diz respeito apenas ao perdão ou à imputação da retidão de Cristo. Não diz respeito apenas ao fato de escaparmos do julgamento, da ira divina, embora inclua tudo isso. Em nossa justificação, temos paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Enquanto anteriormente nós tínhamos nossa admissão à presença de Deus barrada, agora nós somos chamados para entrar corajosamente na sua presença. E é algo importante de ser lembrado aqui. É importante nós lembrarmos disso. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Muitos falam a respeito do seu relacionamento com Cristo e o relacionamento com Deus de maneira leviana. Como se referindo a um colega, a um companheiro. Não é assim que nós devemos entrar na presença de Deus, queridos. É com temor e tremor. Mas Jesus, se Ele se apresentasse diante de nós, e Ele viesse aqui, e Ele está entre nós, especialmente quando nós nos reunimos em culto público, qual seria a nossa postura? Nossa postura deve ser de submissão, de adoração, esmagados pela glória de Deus. E as pessoas às vezes não sabem o que dizem. Eu quero ver a tua glória, derrama a tua glória aqui, meu irmão. Você não sabe o que é isso. Você não faz ideia do que é isso. Cuidado com aquilo que você pede. Então nós não podemos entrar de qualquer jeito, não podemos nos relacionar de qualquer maneira. Fé e graça são inseparáveis, inseparavelmente relacionadas nessa situação. O favor mais imerecido que qualquer criatura, qualquer pecador pode experimentar é a graça de ser recebido na presença de Deus. Como nós nos sentiríamos se recebêssemos um convite individual para uma audiência com Deus? Chegou a intimação do oficial de justiça. Deus quer falar com você. Você fala, ih, danou-se. Complicou. O que eu fiz de errado, né? Às vezes a gente vai visitar os irmãos, né? Nós temos o costume de visitar aqui o pastor e vai um presbítero. Aí chega o pastor, o presbítero lá, o irmão, eu ligo para o irmão, falo, irmão, eu quero fazer uma visita. Aí ele já pensa assim, o que eu fiz de errado? Está vindo o pastor do presbítero na minha casa. Fiz alguma coisa errada. Meu Deus do céu. Imagine se é Deus te chamando. Fala assim, pronto, agora vai me trucidar, tudo os meus pecados vão ficar revelados. Como é que nos vestiríamos para esse encontro com Deus? O que nós falaríamos nesse encontro? Querido, deixa eu dizer uma coisa. Esse encontro, ele vem a todos aqueles que são justificados. Você já recebeu esse convite. Você está recebendo nesta manhã este convite. E ele é fruto da justificação em Cristo. Essa é a graça na qual estamos firmes em Cristo Jesus e na qual nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí você então agora começa a compreender a importância do culto na sua vida, amado. Que você tem um convite público para se reunir com Deus, com o seu povo, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Você dá importância para isso? Hoje... Não vou para o culto, não. Não vou lá encontrar Deus, não. Você está entendendo o que significa o culto, querido? Você não vem aqui me ver, não. Você não vem ver aqui os irmãos cantarem aqui. Não. Você vem cultuar e ter um encontro com o Criador de todas as coisas. A sua postura aqui, agora, nesse momento sentado aí, revela muito de como você valoriza esse encontro com Deus.
Então, meu amado, não banalize o seu encontro semanal com Deus, com o povo de Deus, na presença de Deus. Dê importância, porque o acesso que você tem a Deus custou muito caro. Custou muito caro. Não para você e para mim, mas para o próprio Deus. E por último, além de termos paz e termos acesso, nós temos esperança. Final do verso 5 diz: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo nos diz e nos fala sobre uma tríade das virtudes cristãs, que consiste entre fé, esperança e amor. E ele diz que a maior destas é o amor. A palavra esperança é um dos termos mais ricos que nós encontramos no Novo Testamento, queridos. É a dádiva que Deus confere a toda pessoa justificada pela fé. É uma esperança que difere radicalmente da nossa concepção normal de esperança. Se alguém nos perguntasse da seguinte maneira, e perguntasse: o Palmeiras vai ser campeão hoje? Aí os palmeirenses vão dizer assim: eu espero que sim. Na combinação de resultados, se o time tal perdeu, o outro perdeu, a gente pode gritar: é campeão hoje. Você acha que ele de fato pode ser campeão? Você pode falar: não sei, não tenho certeza, porque são muitas variáveis, né? Mas eu espero que sim. Se você perguntasse para o corintiano, para o São Paulino, para os outros santistas e outros times, flamenguista, atleticano, não, eu espero que o Palmeiras perca. E assim por diante. Mas esse uso da palavra esperança expressa um desejo de que certas coisas aconteçam. Então eu espero que aconteça isso. Mas você não tem certeza nenhuma de que isso vai acontecer. Embora os palmeirenses possam dizer assim: não, você está equivocado, eu tenho certeza que vai acontecer. Não dá para você ter essa certeza. Esse não é o conceito bíblico de esperança. A Bíblia descreve esperança usando uma metáfora. A esperança é a âncora da alma. A nossa alma não é jogada de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Temos estabilidade em nossa vida, por quê? No meio da tempestade, há uma âncora. Há uma âncora. E essa âncora é a esperança que Deus, o Espírito Santo, derrama no nosso coração. É a esperança que não tem possibilidade de ser envergonhada, que não tem possibilidade de derrota. É a esperança que carrega consigo a certeza de Deus. É uma esperança que não pode falhar. E, em certo sentido, a nossa fé olha para trás e assim nós colocamos a nossa confiança no que Cristo fez por nós. E, no outro sentido, nossa confiança olha para frente, para o autor e consumador da nossa fé, com segurança quanto ao que Ele fará quando completar a obra em nós. A sua obra de redenção. E, querido, essa obra não pode falhar. Ela não pode falhar. E ela não falhará. Estas três consequências, esses três benefícios, nos mostram os frutos da justificação da obra redentora de Cristo na nossa vida. Você tem paz com Deus. Você tem acesso à sua presença. E você tem esperança na glória que é derramada no nosso coração por sermos alcançados por Cristo Jesus. Portanto, querido, que você compreenda essa realidade de que o Natal, o menino que nasce na manjedoura, ele veio com um fim muito específico. Ele veio trazer para nós reconciliação. E essa reconciliação por meio da justificação nos dá paz, acesso e esperança. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se você não foi transformado pela graça de Jesus, querido, hoje é o dia. Deus está dizendo assim: há um tratado de paz. Você ainda vai lutar com você mesmo, porque o seu coração continuará inclinado para o mal,
Mas haverá o dia, e essa esperança é certa, de que nós não lutaremos mais. E aí nós estaremos plenamente na presença de Deus. E uma coisa é maravilhosa, queridos, que é muito melhor o que nós desfrutaremos comparado ao que Adão e Eva experimentaram lá no paraíso. Por quê? Porque eles tinham a possibilidade de pecar. Nós não teremos mais. E viveremos eternamente na presença do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que o Espírito Santo faça você compreender que esta justificação traz paz, acesso e esperança na presença de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.